Olá, estamos começando mais um programa feito especialmente para você, amigo esportista e admirador do Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Nosso site está à sua disposição para nos mandar o pedido da sua participação e também avisos de eventos, conquistas da sua modalidade esportiva ou de qualquer assunto relacionado ao esporte de nossa região, ao nosso programa. O nosso site é www.lcam.com.br. Nosso e-mail é lcam@lcam.com.br. Iniciando aqui o primeiro bloco, temos aqui novamente, ou melhor, mais um convidado ilustre ao nosso programa, conhecido aí como Ricardo de Oliveira, um líder comunitário ali da Vila dos Pescadores e vulgarmente conhecido como o Queixão. Líder comunitário aqui ao meu lado direito. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Leão Barbosa. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui conversando, ouvindo, falando, mandando uma mensagem boa para nossos ouvintes. E queria agradecer ao Wilson, gente boa. Queria agradecer meu camarada Carlão. E estou à disposição de qualquer pergunta que você quiser fazer, estou aí. Vamos já conversar, Queixão. E aqui, como sempre, o professor de faixa preta de kickbox, professor Carlos. Muita novidade hoje, professor Carlos? Como sempre, né? E hoje a gente vai saber um pouquinho mais de como é que está o esporte lá na Vila dos Pescadores, né? Isso, já vamos aí questionar o Queixão. E aqui o nosso árbitro internacional de kickbox, o homem que mais viaja, só vive aí em ponte aérea, viu, gente? Só anda de avião. Que aqui é o professor Wilson. Ok, professor? Muitas novidades, e-mails hoje, essa semana? Temos bastante. Temos bastante hoje? Então já você vai ler. Não é pra Sheila não, né? Não tem Sheila. Aliás, eu sinto falta da Sheila que nunca mais nos mandou e-mail. A outra Sheila nos deixou. Aliás, as duas não deixou. Não, olha, não me deixou nada, viu? A Sheila aí, na verdade, é um telespectador que nos acompanha. Ela não me deixou. Não, era uma atleta nossa. Era uma atleta. E a outra era a secretária da Confederação Brasileira de Kickbox. As duas deixaram ao mesmo tempo? Uma deixou o emprego e a outra parou de treinar conosco. Ah, falou, você pensei que era questão de ciúmes, alguma coisa Não, assim. não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Ok, brincadeira faz. Um abraço aí às Sheilas, né? Mas mande um e-mail para nós aqui que nós estamos com saudade das Sheilas. Queixão, você é líder comunitário da Vila dos Pescadores. Eu queria aí saber como foi esse seu envolvimento lá como líder comunitário. Está envolvido na área esportiva, cultural, educacional. Está tudo bem lá? Quadras, áreas de lazer. Queria que você fizesse uma explanação rapidamente como é que está a Vila dos Pescadores. Aliás, eu fiquei sabendo, noticiada pelo jornal, a parte escrita que a Vila dos Pescadores já começou a urbanização na Vila dos Pescadores. Eu queria saber até de você, é real isso? Porque me disseram que lá que tá mil maravilha. Não, mil maravilha não tá. Na realidade, não começou a urbanização. Eles começaram a fazer um tratamento na Avenida Ferroviária, que é tratamento de água fluvial. Eu conversei com o secretário, que era de Obras Agora e Habitação, Wagner Moura. Ele passou para mim que não vai esgoto ali, é só água fluvial. É até bom lembrar aos telespectadores que eles vão ver e vai ficar sabendo. Muita gente acha que vai esgoto ali, não vai. É só água que vem, a chuva vai cair ali para escoer, para não ficar mais aquele alagamento ali. Agora, se vai ser concluído ou não, já é outra história. Começar. Não Mas é sei, engraçado, tudo no Brasil é feito em etapas. Já que está se fazendo, já está se abrindo uma valeta, um canal, né, para se colocar manilhamento para as águas fluviais, por que já não colocar ali as tubulações de esgoto, meu Deus? Vai fazer outra etapa, né? É outro orçamento. É outro orçamento. Porque, na verdade, você aproveitaria ali a mesma vala, né? Olha, aqui a água fluvial, porque, na verdade, se você for ver, então, o que estão fazendo ali, esse escoamento de água fluvial, vai ser, vamos dizer assim, provisoriamente, o escoamento de esgoto. Com certeza. Todo mundo vai ligar o seu esgotinho da sua casa ali. Concorda comigo? Concordo. E é o jeitinho brasileiro deles, né? Todo governo faz isso, tanto municipal como estadual. Eu não vou culpar só o municipal, porque fica aquela briguinha de municipal com estadual, às vezes até verba volta para lá. Eu acho que teria que ter mais atenção de todos, porque o pessoal acha que a comunidade é palhaço, e não é bem assim. Só que porque eles vêm ano que vem, é eleição, aí dá um negocinho para um negocinho para outro, um beijinho aqui, outro beijinho ali, um cala a boca, a pessoa aceita, é reeleito, o outro é eleito, e aí? Aí o pessoal fica lá vendo navios.
E na questão, depois a gente vai falar sobre outras áreas, mas no momento agora, a primeira seria a questão da área esportiva. Lá vocês têm um campo, uma quadra, muito bem, obrigado, coberta. Como é que está aquela quadra que foi construída? Se eu não estiver enganado, aquela quadra foi construída no governo Clemon? Se construir um campo agora, bate o escanteio e o Caranguejo leva a bola. Foi construída a quadra. No que ano? Foi no governo Aí do Clemon, Clemon. né? E o que acontece? Na verdade foi o Ney Serra que fez, passou pro Clemon, aí ela ficou deteriorada, as traças. Aí agora o governo veio, levantou. Mas na realidade ali tinha que ter um telhado coberto, porque quando chove, quem joga? Mesma coisa no campo. Ali no campo do Fundão, que o pessoal conhece, da Vila dos Pescadores, o que acontece ali, na realidade, se você for fazer um trabalho, eu penso assim, particularmente falando, não só na vila, como em todos os bairros, mesmo eu não gosto aqui de falar favela, vamos falar em todas as favelas, Vila Esperança, Vila dos Pescadores. Seria a comunidade. Entendeu? O que acontece? Ali tinha que ter um mini centro esportivo, digamos assim. Porque tem aquele campinho com terra, entendeu? Aí o pessoal vai jogar ali, tem bicho, tem vidro, tem tudo. Se você fecha, faz um trabalho bonitinho, com telha, tudo certinho, com portão, acabou. Entendeu? As crianças não ficam jogadas, porque perto da casa da minha mãe, nem que acontece, ali próximo à vila mesmo ali, dentro da Vila dos Pescadores, tem um lugar onde o pessoal fica, a molecada fica e acaba se perdendo. Não preciso nem falar o quê. Entendeu? Então o que acontece? O morador ele não é merecedor disso. Ele quer uma moradia digna, ele quer ter esporte, ele quer ter lazer, ele quer ter tudo. Ele quer cultura, só que as pessoas de fora, entendeu? Que vem lá de fora agora, não enxerga. É que na verdade o jovem, a criança, é acreditado simples e rápido para se dizer, né? Oficina vazia Falou tudo. é a casa do diabo, não é verdade? Falou tudo. Não se pode deixar a mente de uma criança vazia sem ter o que fazer, na verdade. Se você... Você tem que dar lazer para ela, cultura, educação, alguma coisa, né, para estar se construindo um cidadão. Se você cria uma escolinha de futebol ali dentro, o que acontece? De manhã eles estão na escolinha, à tarde vai para a escola. Né? À noite ele está em casa, ele já não fica na rua, já não aprende coisa errada. Tá cansado, né? Tá cansado. E é tão simples, né? É tão simples, tão é simples. coisa minúscula, cara, e barato, não é caro, é barato. Mesma coisa para quem estuda de manhã, ele vai para tarde, para a escolinha de manhã, ele está no colégio, assim, Ricardo, tem espaço para construir um campo de futebol ou só o futebol só sai? Já tem um campo de futebol. Tem um campo lá. futebol. É que o campo lá é... Tá abandonado. Mas tem um espaço já. Tem um espaço, não tem a estrutura. Não tem Como estrutura. se tem a quadra hoje lá, é que ele falou aqui no mini centro esportivo. Aquela quadra, se ela fosse coberta, levantasse parede, ali poderia ser usado para futebol, para basquete, para várias modalidades Várias modalidades. de jogos coletivos. E também poderia ser usado como uma área para fazer ginástica, trabalhar com a terceira idade, Hip hop, jogar tudo, apresentações, danças, lutas, artes marciais, tudo. É isso que está se faltando. Não, você falou da terceira idade, é uma coisa que eu falo muito com a minha mãe em casa, é sobre isso. Hoje o idoso, na realidade, cara, ele não tem nada, ele senta no sofá, fica com o controle, não tem nada em combater pro idoso, cara, não tem nada. Não tem um jogo de bocha, tem um negócio no casqueiro ali, mas na vida tem o que pro idoso? Fala pra mim. São coisas centralizadas, porque na verdade o que o Queixão está dizendo aqui é a descentralização do esporte. É levar o esporte, não vou dizer favela nem periferia, mas levar o esporte para todas as comunidades, né, que ficam nas extremidades do nosso município. Eu dou um exemplo aqui, a Vila dos Pescadores, que fica quase no extremo, né, quase chegando em Santos, e eu digo outro bairro, lá o Vale Verde, né, que também fica no super extremo. Na Vila Esperança. Na Vila Esperança, eu estou falando assim, os bairros extremos, né? Tem lá o outro bairro, da Mantiqueira, não é isso? Que fica tudo nos extremos e não se tem o que fazer. Você tem que se deslocar desse local para chegar no centro do centro esportivo. Onde tem o centro aqui de Cubatão, onde tem o centro esportivo Castelão, a gente poliesportivo. Toca no mesmo assunto. Não adianta ficar criando escolinhas no centro da cidade. Você tem que levar o lazer e o esporte lá para a comunidade. E aproveitar, e aqui também assim, levar e aproveitar os profissionais que muitas vezes já estão lá fazendo o trabalho. É só fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa, o que esse bairro precisa, o que esse bairro tem, olha, procura os líderes comunitários, olha, nós temos um profissional aqui, por exemplo, de ginástica, nós temos professores formados aqui, eu quero usar os próprios professores do bairro para nós implantarmos um projeto. Isso que é legal, e não fazer o que muitas vezes fazem. Eu vou te dar um exemplo, tem um amigo meu, você conhece com certeza o Biscoito. Conheço, Carlos Eduardo do Nascimento. Ele dá aula lá em Santos, ele trabalha em Santos, porque aqui não dá oportunidade. E o que acontece? Semana passada teve aniversário da filha do Senna, do Gasqueiro, que ela joga basquete.
E o que acontece? Nós fomos lá para você ver o ginásio que tem ali em Santos, show de bola da Rangel Pestana. Aí teve aniversário dela, muito bonito, cara. Eu fiquei É o bobo. novo ginásio Fui lá, construído pelo governo do estado, né? Arena. conversei, fiquei lá muito tempo com a Hortência, com a Janete, já tentando trazer alguma coisa também do basquete pra cá. E elas falaram comigo, foi eu, Senna, ela tiramos umas fotos, ela falou, não, a hora que você quiser a gente conversa, nós vamos pra lá. Tem um mês atrás eu fui com o Marquinho, que foi goleiro da Portuguesa, lembra? Portuguesa Santista, um branquinho, cara de pedra. Sei, O que acontece? Fui com ele também lá buscar alguns recursos, algumas coisas com os jogadores do Santos. Lá do lado da Beneficência Portuguesa ali, tem um negócio do Santos, tava o Edu, tava um monte de jogador do Santos. E eles se prontificaram, tipo, fazer fim de ano, alguma coisa, tipo, festividade, pra também a gente dar um jeito de doar alguma cesta básica e tal, o pessoal dali. Porque pensa que não, o pessoal da Vila ali é muito carente, cara. Carente de tudo. De Não, tudo. e como é? Eu sei, eu tenho um núcleo ali da modalidade de capoeira, e nós estamos agora, no mês de julho, nós vamos estar fazendo um novo exame, e a graduação para os alunos, né? Novas graduações na modalidade de capoeira. E quer que eu não sou nenhum milionário, mas você sabe quem vai pagar todas as graduações dos alunos? Eu. Aí, Porque, beleza. infelizmente, né, eu conheço os alunos e eu sei do que os pais sofrem, né? Tem pai que chega para mim e fala assim, olha, eu estou encostado. A mãe chega para mim e diz, olha, eu moro com a minha mãe, estou separado, eu ganho uma pensãozinha. E aí fica difícil. Mas eu vou entrar nesse mérito aí já, sobre as modalidades que já existem hoje lá na Vila dos Pescadores, e se você sabe se essas modalidades estão recebendo algum amparo, algum auxílio, alguma coisa do governo municipal, estadual ou federal. Mas nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E iniciando aqui o segundo bloco, fiz uma pergunta ao Queixão do que existe hoje lá na Vila dos Pescadores, modalidade esportiva, individual ou coletiva, e se elas recebem ajuda do governo municipal, estadual ou federal. Então, passaria essa pergunta ao Queixão e quais são as modalidades que lá existem. Olha, eu estou com 30 anos ali dentro da Vila dos Pescadores e eu vou falar pra você. Eu nunca vi governo nenhum investir em nada de esporte ali dentro. Nada, nada. E ali dentro a gente tem futebol, às vezes você vê algum moleque lutando karatê e outros, mas é por conta própria. Porque só tem futebol ali dentro, só. Não tem mais nada, porque não tem incentivo de nada. Então é que nem eu falo, o que eles vão fazer? Fica ali, a única coisa que tem que é popular é o futebol. Judô lá não tem, karatê, não tem nada. Não tem nada. O que tem é o que dá pra eu fazer, que eu pego alguma coisa, vou lá, corro atrás do patrocinador, um negócio aqui, outro ali, mas é no futebol. Não dá pra mim me articular em tudo. Eu não tenho dinheiro pra estar articulando. Se eu pudesse, eu faria, mas eu não tenho. Agora os governos nenhum não ajudam em nada. Não pensa o pessoal que, estão fazendo isso, federal, estadual, municipal, não está, cara. É tudo jogado. Não tem. É brincadeira. Ali também temos uma entidade dentro da Vila dos Pescadores, se eu não me engano, acho que é o Exército da Salvação. Da salvação. Esse Exército da Salvação, teve uma época que o centro comunitário, né, estava em reforma, e quem acolheu o núcleo da capoeira, para as aulas não serem extinguidas, né, para se ter aula, foi lá o Exército da Salvação. Eu usei lá o terraço, eles têm lá um predinho, né, eu usei o terraço deles lá em cima para fazer o treinamento para os alunos. Porque até então, eu fui pedir a escola que lá existe, dentro da Vila dos Pescadores, né? E aí me colocaram tanto empecilho na época, né? E eu falei assim, nossa, isso é porque eu sou funcionário, né? Eu fico imaginando aqueles que não têm o conhecimento para se chegar lá dentro, né? Barbosa, Não foi nessa administração, a reforma do centro comunitário, isso aconteceu, se eu não me engano, foi na primeira administração do governo Clemon. Foi sem em querer te 2001 cortar, a Barbosa, 2004. você falou em empecilho, rapidamente, é porque a gente está falando da Vila do Pescador. Só que tem uma coisa que eu falei com o rapaz hoje que eu ia vir aqui, ele falou, Queixão, pede pelo amor de Deus, Queixão, para falar no ar, que no Centro Esportivo do Casqueiro não se pode fazer nada, cara. Não pode jogar bola, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer nada. Mas por que não ali pode? não sei, cara. Se bloqueou uma coisa ali que, tipo assim, eles reformaram, fizeram reforma, que nem o coisa falou que tá tendo vazamento e tal, reformaram isso, aquilo, outro. Só que pra você fazer alguma coisa ali, cara, eu lembro que antigamente, você vai lembrar também, todos vão lembrar, que tinha campeonato das ligas, Corinthians, lembra? Tumiaru, Lenço Molhado, Casqueirão. O que tem hoje falar pra mim? Não tem, cara, nada no centro esportivo. Não tem nada. Campeonato nenhum. E outra coisa, que nem eu penso assim, por que não faz também um inteiro? Campeonato o quê? De enfeite? Eu acho que é isso. Então tem que colocar um laço, alguma coisa grandona, e fazer outro
para ter uma modalidade de alguma coisa no centro esportivo. Porque não tem nada, o pessoal quer ir lá brincar, jogar bola, que o pessoal tá na rua. O centro esportivo é para quê? O pessoal ir lá e, né? Não pode, por que é? Não, agora não dá porque tá marcado não sei o quê. Agora não dá, tá marcado isso. Tal. Sempre tem alguma coisa, cara. O pessoal do Casqueiro ou da Vila dos Pescadores não tem como fazer nada centro esportivo, cara. Não tem direito a nada. Mas foi o que você até comentou anteriormente que eu disse, né? Está tudo centralizado hoje no centro esportivo. Nós devemos fazer o quê? A descentralização do esporte. Aproveitar o que tem lá na comunidade, né? Naquele bairro ali, e vamos estruturar aqui, vamos melhorar o que já tem aqui. Temos uma quadra aqui, ó, vamos cobri-la. Deixando a política de lado. Vamos cobri-la, vamos fazer vestiário. Por exemplo, a quadra que se tem na Vila dos Pescadores hoje lá, ela não é coberta. Não. Não tem vestiário. Não tem arquibancada, não tem iluminação para se usar à noite. Então, temos a quadra, gente, já temos os espaços. Vamos estruturar, vamos adequá-la para usá-la de várias formas. Se eu não me engano, eles colocaram uns refletores. Mas o que acontece? Vamos ser realistas. Para Cubatão, meu, uma quadrinha daquela, um campo daquele, você vê esses campos que tem Cubatão aí, é que nem aqui, ó, naquele campo do Rocha. Meu, por que não mete um Zanangá para arquibancada show de bola ali em São Vicente, Santos, você vai, tudo bonito, cara. E a arrecadação é bem menor do que daqui. Pô, dá licença, aqueles campão que tem ali jogado há anos, desde quando você era moleque, que tem aqueles campos ali, nunca se faz arquibancada, cerca do lado, bonito, não faz nada, não tem um campeonato, show de bola em Cubatão, você não vê terceira divisão, não vê nada segunda, não vê nada em Cubatão. Esporte nenhum, que nem um amigo tava falando também, queria revelar jogador, eu tenho esse intuito. Eu tenho uma escolinha que fica lá no Vila Pescador, eu gasto dinheiro do meu bolso. Uniforme, comida, isso, só que, meu, eu também tenho família, não tem como eu ficar tirando do bolso ali. Que nem ele falou, lembrou bem, a escolinha lá que tem da Reverso da Salvação, isso, eles fazem um trabalho bom. Mas pra tu ver, não tem nada a ver com prefeitura, estado, não, é lá de fora, cara. Essa escolinha que você me disse que você não ajuda é uma escolinha de futebol também? Eu sempre tive ela. Qual é o nome do time? Revelação, Esporte Clube Revelação. Esporte Clube Revelação. Ele vai jogar fora e tudo, só que aí que acontece? Às vezes a gente dá uma parada, porque o teu bolso não aguenta, velho. Não tem como. Você faz um negócio aqui, articula ali, eu tenho uma bicicletaria do lado do Pão Socorro, ali no Casqueiro, eu tiro o dinheiro às vezes da bicicletaria pra estar fazendo os negócios. E é aquele negócio, todo bairro tem alguém como você. Tem, pô, sempre tem. Todo bairro, e eles não dão o devido valor para esse tipo de pessoa. Deveriam dar um amparo para poder continuar um trabalho. Mas foi o que eu disse. Falta-se pesquisa por bairro. Falta conhecimento montar-se uma comissão para pesquisar o que o bairro tem, o que o bairro precisa, tá entendendo? Se o bairro precisa daquilo mesmo, é o que precisa. É a única coisa que fala. Vamos pesquisar aquele bairro. Ó, mas já temos ali um professor de karatê. Opa, beleza. Vamos dar a pergunta para ele. Professor, o que falta para você melhorar aqui as aulas que você dá de karatê? Ele vai dizer, olha, não temos judô, não temos capoeira. Olha, temos uma escolinha de futebol ali, que é igual o caso Revelação, de futebol na Vila dos Pescadores. Vamos lá perguntar para eles o que precisa. Gente, é fácil. Nós não queremos que construa estádio. No esporte está precisando de tudo, pô. Não sei nada, pô. É assim, como está precisando, Uma coisa que a gente quer, quando eu falo nós todos e a comunidade também. A gente não quer vir aqui ficar falando, que não tem isso. A gente só quer o quê? A realidade da coisa, meu. O negócio tá feio. Tem que abrir o olho porque o negócio tá feio. Recurso tem, dinheiro tem. Não tem, acho que é força de vontade. Não tem umas pessoas que querem trabalhar. Então o que acontece? Meu, o negócio fica jogado. Aí você vê, às vezes você perde um moleque, nem eu já perdi. Eu tenho 30 anos na Vila dos Pescadores. Se você souber quantos amigos eu já perdi dali, por causa de droga, por causa de besteira, porque o cara não tem... é porque é vagabundo marginal. Não é, cara. Pessoas de boa índole ali, a maioria tudo de boa índole. Todos que eu conheço ali, cara. O que acontece? Agora não tem pra onde ir, cara. Se perde por quê? Não tem esporte, não tem nada. O governo do estado, o governo municipal não investe na favela, cara. Eles não investem. Agora, na hora de pedir o voto, os caras tá lá. Tá todo mundo. É isso que eu peço pro morador, que for do Casqueiro, filho do pescador, de onde for. Gente, abre o olho, gente, pelo amor de Deus. Tem que abrir o olho. Tem que acabar isso aí, tem que ter consciência, cara. Pô. Porque igual o caso, o crime, ele arregala, vamos dizer assim, da criança. Porque igual o caso, a criança está ali, ó, fazendo uma modalidade esportiva. Aí ele vê que precisa de um dinheiro para comprar um uniforme para se treinar aquela modalidade esportiva. Se for futebol, comprar uma chuteira, um meião, um calção. E aí ele não tem aquele dinheiro. E aí o crime chega para ele e fala assim, olha, faz esse aviãozinho aqui, que eu vou te dar uma chuteira nova, um shortão e uma meia. Ele vai e faz.
para se ter aquilo Exatamente. para ir jogar bola. Só que aí já entrou no crime também. Porque ele já fez um Aí, aviãozinho. infelizmente, quando ele vai fazer um aviãozinho uma vez, ele é preso. Ele é pego. E aí pronto, acabou a vida dele. Entendeu? Poderia ser um Destruiu a cidadão. família. Não sai mais. E aí Jamais. poderia. Porque, na verdade, é a facilidade do dinheiro. É Poxa, verdade, é ele, verdade. se ele for trabalhar normalmente, criança não dá para se trabalhar. É conta se criança trabalhar até só acima de 16 anos. Aí o que acontece? Ele tem 14 anos, não trabalha. O papai não tem dinheiro para ele comprar uma bola, uma chuteira. O crime dá a chuteira para ele. Ele fala, peraí, o crime me deu uma chuteira assim? Caramba, tão fácil. É. Ele vai se interessar, aí ele consegue comprar uma bicicleta em um mês, em 2 meses ele consegue comprar uma moto, em 6 meses ele consegue comprar um carro, tá com o celular, o último celular do último modelo. Aí sabe o que ele fala? Que esporte que nada. Eu quero essa vida aqui. Não é verdade? Agora, sabe uma Exatamente. coisa que é tão simples que eu vejo? É aquelas barras, sabe? Meu, Seria não academia tem, ao ar livre, academia, meu. academia nas Academia do praças. povo, não tem na vila, não tem no Casqueiro. Todos os meus amigos jovens, todos eles querem, meu. Eu fui no Rio de Janeiro, eu fui no Rio de Janeiro não, eu fui no Espírito Santo ano passado e eu tirei umas fotos lá das academias que tinham ao ar livre. Nossa, toda a aparelhagem de inox, para não enferrujar, que é o ar livre, né? Barbosa, E uma cobertura com Pra não te parecia cortar, uma tela, Barbosa. parecia um circo. para não te cortar, foi investido agora 30 milhões de reais para fazer centro esportivo, o mais moderno do Brasil. 30 milhões lá em Vitória. Sem querer cortar, não vai longe. Em Indaiatuba, que eu leio muito, em Indaiatuba eles investem, cara. A Petrobras e as outras empresas investem. Eles fazem asfalto, fazem hospital, fazem um monte de coisa. Em Cubatão não vejo empresa nenhuma investir em nada aqui, cara. Como é que pode um negócio desse? E tem empresa, hein? Viagem Como é empresa. que pode, cara? A Petrobras, ela investe, cara, lá. É aquela vez, cara, se você não investir no jovem de hoje, ele será o futuro de amanhã. E aí, ao invés de você construir um centro esportivo, você vai ter que construir o quê? Uma cadeia. Ao invés de Verdade. você colocar Cara, essa professores, brincadeira, alguma coisa. de você contratar professores para educar, você vai ter que contratar policiais, entendeu? Para disciplinar na base da porrada, né? Gente, é aquela mesma história. E eu acho que disso sai muito mais caro, porque Sai mais caro. você sai disciplinar bem e mais educar uma caro. criança não é tão caro. Agora você, para salvar essa criança até mesmo das drogas, vamos dizer assim, o tratamento que se tem, a dor de cabeça que se tem, a tortura que se causa na família, né? Olha, é caro e é longo e é doído. Mas o que acontece é, se eles dão estrutura para alguma pessoa fazer um bom trabalho numa comunidade, eles têm medo dessa pessoa se candidatar a vereador na próxima eleição. Entendeu? É doido. E acaba Aí, misturando a Sabe que o política. favelado briga mesmo. Sabe que o Exatamente. favelado é complicado, ele pega no pé. Então é por isso Então, que eu digo medo dos caras é os esportistas têm que se Entendeu? unir, ó. E olha, ano que vem teremos as eleições. Você vai Barbosa, ver os mas, candidatinhos ó, todos Barbosa, aí. Peraí, mas esse negócio da eleição, o cara fala, você tem que saber em quem votar. Rapaz, hoje em dia não dá pra escolher não, rapaz. Tá escrito na testa do cara se o cara é bom ou não. Você tem que ver o trabalho que ele faz Exatamente. na cidade. O nome da pessoa. Você tem que pelo menos conhecer, ó, saber uns o caras que, que já é você queimado. faz na cidade. Tem cara que, foi bom pra caramba e depois se expeditou, hein? Mas nós temos políticos Tem. bons. Nós Mas temos, a sabe? única vantagem Nós da, temos todos. no dedo, a única tá? questão No da dedo, vantagem no dedo, no da dedo. democracia é essa. Se não der certo, gente, Troca. troca-se. Troca. Teremos uma A gente outra tem o poder eleição do e vamos voto. trocá-lo na O próxima nosso eleição. poder maior é o voto, cara. Eu falo pro pessoal na vila, o nosso poder maior é o voto. É chegar lá e votar. Ah, tá te dando tiro, não sei o que. Então tá bom, finge de bom, depois chega na urna. Exatamente. Eu vou votar em você não, rapaz. Acabou. E... Exatamente. Para. Mas no geral, então, como você disse, não está tão bem na Vila dos Pescadores. Ah, tá nada. Estamos então recebendo só reclamações, olha. E nossos problemas vocês, nós sempre teremos aqui um convidado, um líder comunitário, né, vamos dizer assim, um líder de bairro, aqui no nosso programa, para fazer um raio-x, né, da sua comunidade, do seu bairro. Porque não adianta também estar trazendo só esportista aqui, né, e falar da sua modalidade. Porque eu sei que as pessoas que têm as suas modalidades trabalham muito bem. Agora que temos que fazer um raio-x das E comunidades. outra coisa, dos não é bairros. obrigado ele vir aqui a só falar mal. É. Não. Aqui tá aberto para certeza. falar. Se tá fazendo num bairro, tem Tanto que a gente fala do governo municipal, Exatamente. estadual, federal, fala todo mundo geral. O que tá Exatamente. errado você tem que falar. Porque um está atrelado ao outro, né? E é dessa forma que a gente vai ter um raio-x do que está acontecendo na cidade. Se tiver algum bairro sendo beneficiado, a gente vai saber aqui. E na verdade, a nossa crítica aqui, na verdade, é no intuito de melhorar. Exatamente. Porque se não existe crítica, seja lá na modalidade esportiva, ou na vida social, ou na vida profissional, ou até mesmo no governo,
O que vai acontecer? A pessoa vai pensar que está indo tudo bem, está maravilhosamente bem, ninguém reclama, está tudo bem. Então nós temos que reclamar porque a coisa não está bem. Então nosso intuito aqui é fazer uma crítica para que o governo, né, tome uma atitude para vir a melhorar. Porque mesmo porque, quem são os prejudicados? Nós mesmos, os atletas. Então deixa eu dar um exemplo rápido, que tem essa obra na Vila São José. Uma obra bonita, né, na verdade. Bom, eu vi lá a maquete, né? A maquete é muito bonita. Eu vi a foto da maquete. Basta a pessoa ser um pouquinho inteligente para saber que aquilo é um ponto estratégico, como se fosse um cartão de visita do trabalho deles. Agora, pergunto se eles fariam uma obra dessa num local mais afastado, com pouca visibilidade. Eu acredito que não. Porque o dinheiro que foi gasto ali poderia ter sido distribuído de melhor maneira. Olha, não criticando a obra aqui que é já bonita, está né? acabando do bloco, então eu gostaria aqui que o Queixão deixasse aqui as suas considerações finais ao programa. E obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Barbosa. Obrigado aos amigos da mesa de novo. A todo trabalhador que tem aqui, todo trabalhador que está em casa. E eu só peço uma coisa, para que todas as autoridades, quando eu falo todas, é em geral, para que olhe melhor para essa população, a comunidade tão sofrida de Cubatão, que fica jogada às traças. Meu, pelo amor de Deus, olha por essa comunidade. Um abraço a todos vocês. Ok, nós que agradecemos. E agora faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Não saia daí. Fique ligado. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando aqui o terceiro bloco do programa, temos mais um convidado aqui ilustre de nossa cidade, um grande campeão, está retornando aqui para falar sobre as suas novas conquistas na modalidade natação, que é o nosso campeão, Matheus Louro Neto. Ok, Matheus, tudo bem com você? Tudo certo. Ok, obrigado pela sua participação no nosso programa. E como sempre aí, sempre com novas conquistas, novos recordes, não é isso? É isso aí. Queria agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, mostrando um pouquinho do meu trabalho. Ok, não, você está... A casa aqui é nossa, aqui é a casa do esportista. E também queria agradecer aqui a presença do seu pai, que é o João Nivaldo, é isso mesmo? Morador do Casqueira há 200 anos, jogou muito futebol de salão. Ele é pequenininho, mas ele é enjoado, ele é enjadido, rapaz. Era brincadeira, como chutava a canela, viu? Quem gostava dele era o João Lima de Vidro. Tá lembrado do João Lima de Vidro? Rapaz, como o João Lima de Vidro xingava o teu pai, viu, rapaz? Porque teu pai, como é baixinho, né? O biotipo magrinho, e o João já é mais fortão, né? Teu pai chegava e pegava a bola, partia, o João ia por detrás, sarrafeava teu pai. Mas obrigado aí pela participação, estar aqui no nosso estúdio. Mas, Matheus, queria saber sobre as suas conquistas desse ano. Esse ano está indo bem, nas modalidades, lá na natação, como é que está? Qual foram as suas conquistas? Vamos começar esse ano, 2011. Vamos lá. Então esse ano eu já estive aqui, né? No comecinho, eu não tinha ido para as seleções que eu tinha pego. E aí eu consegui trazer do Peru 2 de ouro. Eu era uma categoria mais abaixo dos atletas e consegui ganhar mesmo assim as duas provas, 1.200 peito. E depois na Grécia, 2 semanas depois, a gente fez 36 horas de voo, de viagem com fuso horário, e a seleção acabou não nadando muito bem. Não rendeu bem, né? Vamos dizer assim, pelo fuso horário. Isso também. Pelo cansaço. Ou foi alimentação? Mas teria que ter um tempo maior para se adaptar, no caso? A gente vai 3, 4 dias antes, mas é um clima diferente, né? Muito clima, frio, fuso horário, tudo. O lugar, assim. Tempo. E acabou que alguns nadaram bem, sempre tem, né? Mas a maioria, assim, não conseguiu melhorar os tempos ou igualar os tempos, e eu também não consegui. Com o meu tempo eu pegaria pódio, mas eu acabei piorando 3 segundos e não consegui pegar um pódio dessa vez. E aí eu voltei pra cá, e 2 semanas depois teve também mais um campeonato, o Campeonato Maria Lenk, que é um campeonato brasileiro absoluto. E esse ano é o ano do Campeonato Mundial Júnior, que é o da minha categoria. Será? E eu fiquei no Peru de novo, Será no Peru? na mesma piscina. E eu acabei ficando por 39 centésimos do índice, e aí é Campeonato Brasileiro e tem mais uma chance. Mais uma chance para alcançar um. Então, Isso aí. seu treinamento no momento está intensivo. Intensivaço. Agora que essa semana e a próxima que já diminuíram bastante para eu começar a descansar.
Você atualmente está namorando, Matheus? Não, atualmente eu tô solteiro. Tá solteiro? Aí, então eu vou dizer assim, pô, ainda bem, né? Porque se estivesse namorando, coitada da namoradinha, né? Ia ficar de molho um bom tempo, como o seu treinamento está sendo intensivo, porque na verdade tem que se resguardar de todas as formas, não é Com verdade? certeza. Porque senão... E hoje, a quem cuida da sua alimentação? Tem uma nutricionista lá no seu centro de treinamento? Ou é a mamãe? Continua treinando no Corinthians? Não, então, eu fiz um esquema com o Corinthians, eu nado por eles e continuo treinando aqui em Santos com um técnico, que é o Joel Moraes. E Nas piscinas do Santa Cecília? Não, na piscina da ABB, que tá me dando Na uma piscina forma da também. ABB. Isso. Porque a gente achou que era melhor, eu já tinha treinado com ele uma época e foi a época que eu mais me destaquei assim. E a gente achou que seria uma parceria boa e tá dando resultado até Mesmo agora. porque até no caso da locomoção, né? Essa Sim. questão do trânsito, ir para tão longe, se É, aqui não, eles- bem mais perto facilita, e o treinamento tem uma continuidade boa. Eles me ofereceram casa, tudo direitinho, mas eu acho que eu já tô treinando aqui, então eu tô perto da minha família, que também é importante, né? Tô com a minha mãe e com o pai Importantíssimo. aqui. E minha nutricionista, já que você perguntou a minha mãe. A sua mãe, Minha mãe que... Porque a que gente... toma cuidado com toda a sua alimentação. porque a gente procura um nutricionista, mas a gente não acha um nutricionista específico. Tem nutricionista para o esporte, mas não específico para natação, ou para o futebol, para o basquete. E para natação é uma coisa diferente de outro esporte, como o futebol é diferente para outro. E a gente não achou alguém que fosse Mas na verdade específico o assim. nutricionista, na verdade, ele faz um balanceamento do que requer o atleta, dependendo do biotipo. No Sim, caso, sim. o que ele necessita hoje? Mais energia e o quê? Massa magra. Vamos então fazer o quê? Vamos injetar no cara proteína, né? E energético. Então, é mais ou menos isso, porque é o básico para todas as modalidades. O que o atleta tem que ter o quê? Muito mais massa magra, não é verdade? E muita energia. Então, o quê? É aumento do volume da massa magra, Sim. que é o músculo, né? E a energia para sobrar, que é o básico. Então, a nutricionista vai cuidar da sua alimentação, baseada no seu biotipo, Sim. naquilo que você gosta de comer, ela vai balancear tudo aquilo, né? Que é importante. Mas como eu estou vendo, a sua mamãe está se dando muito bem, parabéns aí a mamãe, né? Pela sua nutricionista, não é opcional, né? É obrigatória mesmo. E também é o papai, né? Que é o que compra a é sua alimentação. o patrocínio. Patrocínio, né? E essa sua ida para essa viagem para o Peru e tanto para a Grécia, ela foi, no caso, patrocinada e pela confederação ou a federação? Isso, a gente foi isso é a seleção brasileira, então a CBDA, que é a Confederação Brasileira, eles pagaram todas as despesas, mas... Que é o caso por da exemplo, Confederação Brasileira Sim. de Natação, né? não, de esportes aquáticos. Esportes aquáticos. Essa para o Rio já foi paga pelo Corinthians, e essa daqui para São Paulo também, que foi em Lorena agora, semana retrasada. E a cobra d'água continua apoiando? Continua apoiando Ô, também. Matheus, depois que você veio pela última vez, você conseguiu mais algum patrocínio ou está naquela mesma estaca? Não, infelizmente nenhum patrocínio. E agora a gente está precisando mesmo, viu? Olha aí nossos empresários de Cubatão, né? Aos empresários, às indústrias, As aí, grandes ó. indústrias. Um grande atleta aqui que pode até, olha, ser uma surpresa. Nós vamos ter a Olimpíada, né, no Brasil em 2016, não é isso? Isso. E ele está se preparando para isso. Então, olha, Com certeza. já tem várias conquistas aí de medalha de ouro. E até teve esse último campeonato que você deu muito bem, né? Que eu vi pelo jornal, Sim. a sua reportagem. Então, olha, está precisando de patrocínio para melhorar. Porque, na verdade, o atleta precisa de um estímulo, né, para Sim, isso. sim. Porque, por exemplo, se você vê que na casa a questão financeira já melhorou, você vai treinar com muito mais vontade, não é verdade? Não, sem dizer que a gente, por exemplo, agora em junho eu estou indo para os Estados Unidos. Então é um Estados dia Unidos mais, é por a exemplo. escola AS, vamos dizer Com assim, da certeza, natação, né? Estados Unidos e Austrália são os dois países que... Tudo pelo Corinthians? Não, isso é tudo despesa minha. Tudo despesa minha. E, por exemplo, se Deus quiser eu conseguir esse índice para o Mundial, eu deveria fazer um treinamento em altitude. Mas a questão da prefeitura não nos chamou para nem questão ADOT, melhorar o ADOT, até a saída para você. Prefeitura, a professora Renê, nossa secretária municipal de esporte. Olha aqui o nosso grande campeão, Tem que Matheus. considerar o nível do atleta. né? Exatamente, eu acho que, olha, Eu acho é o que eu digo, eu elogio aquilo que está sendo bem feito. Tem os adotes de
sei lá, R$300, R$100, mas Você aqui é recebe outro da nível prefeitura? Não. de treino, de... Você recebe já o adote da Já, prefeitura? já. Desde o ano Já- passado eles Mas já está no top ainda, não? Então, acho Deveria que já sim. estar, deveria professor. estar. Então, o rapaz é um atleta É internacional. um adote bom. É um atleta internacional, professora René. Vamos melhorar. Aliás, até o presidente da comissão de adote, o professor Romero, né? Professor Romero, vamos melhorar o adote do rapaz. É um atleta internacional, está representando o Cubatão. É mais do que merecido. Exatamente, né? Eu acho que, olha, tem que ser assim. O cara é bom, está representando bem Cubatão, tendo aí suas conquistas, olha, e viajando internacionalmente, é o nome do Brasil de Cubatão que está sendo levado. Eu até proporia a seguinte questão. Tem um DVD aí, né? Que é o Cubatão danado de bom. Joga na mão do Matheus aí várias unidades, aí quando ele for para esses países, Ele leva o nome da cidade. entregar lá no caso, no órgão público da cidade, procura lá o órgão público da cidade, a coordenação da cidade, sei lá, o gerenciamento da cidade, para estar divulgando a nossa cidade. Não é verdade? Então, e também ajudar o rapaz aí, porque olha, ele está falando que vai custear por conta própria a ida para os Estados Unidos. E vou dizer, hein, é caro. Sendo que os Estados Unidos, como ele disse, a Austrália, é a escola asa da natação. Quando o cara chega lá, olha, o cara dispara. Que aí Pretende, depois... Matheus, ficar quanto tempo lá? Então, agora eu vou ficar um mês. Na verdade, esse ano já era pra mim ter ido morar pra lá. Mas, quando surgiu essa oportunidade com o Joel, de ter essa parceria com o Corinthians, eu acho que eu preferi ficar aqui porque eu já conhecia o trabalho dele, e entre ficar longe da minha família e apostar em uma coisa que eu E não a ida conhecia. para lá, você vai ficar na casa de conhecidos, de familiares, ou é intercâmbio? Não, lá então, lá a gente pode ir, porque lá nessa época eles fazem o swim camp, que é o acampamento de natação, então vai gente da Índia, da Austrália, de tudo quanto é lugar do mundo. E eu tenho muitos amigos brasileiros que moram lá, e inclusive foi um que eu iria junto, ele está morando lá, e os técnicos mesmos, eles alugam a casa. Então eles te dão comida, tudo por exemplo, $300. Então, por mês você paga $300, você tem comida, transporte até o clube e a casa. Mas também, nessa época, você pode fechar o pacote de hotel. Mas o hotel fica muito mais caro, então a gente, como eu tenho amigos lá, eu prefiro ficar na casa de amigos mesmo. E também eu já acabo exercitando meu inglês, né? Exatamente. E também já acabo conversando em outras línguas, tendo mais contato com outras pessoas, outras culturas. Não, isso é muito importante. Vai estar fazendo um bom trabalho na questão da natação, né? Aperfeiçoando até a técnica, né? Sim. E também já está aí adquirindo uma cultura em outra língua, né? Se aperfeiçoando, vamos dizer Mas seu assim. plano é para ficar um mês, mas se houver possibilidade de ficar mais, você vai ficar. Não, então, agora a gente acaba ficando um mês também por causa de escola, né, e tudo mais. Período de férias aqui no ok, Brasil. ok. E porque por esse campeonato paulista que eu fui agora a semana retrasada, eu acabei ganhando 3 ouros e vale como seletiva para a seleção paulista. Então vou ser convocado provavelmente para a seleção paulista, que vai ser, acho que o comecinho de agosto. Seu patrocinador é a Cobra d'Água, não é isso? E tem mais alguma outra ciência da prefeitura? Tem a Cobra d'Água, a prefeitura, e tem a Target Swing, que é a empresa do meu treinador, que está me patrocinando e me agenciando. E tem a ABB lá, que me dá a piscina, a ABB de Santos. E tem o professor Alexandre Rocha, que está me dando uma ajuda com Você estuda musculação. onde, Matheus? Eu estudo no Colégio Alto Mar. E o Colégio Alto Mar não está querendo fazer uma... Não, porque Exatamente. não é possível. As escolas, elas têm essa questão de bolsa, Nos entendeu? Estados Unidos isso é... Poxa, pessoal, a minha escola tem um atleta internacional que vai estar divulgando a minha escola. Caramba, eu fazia, ó... Eu acho que é questão de mostrar uma proposta. Já apresentou uma proposta? Será que essa escola... Eu acho que vou mandar esse vídeo lá para a escola, Matheus. Então, Ô, escola, vamos ver se, sei lá, daí um aluno da escola, atleta internacional, vamos lá. essa escola, o diretor do Santos abriu uma sala à noite, pediu para abrir uma sala à noite e a gente estuda, eu e alguns jogadores do Santos de futebol. Então acaba sendo uma sala mais light, assim, que ajuda com falta, essas coisas assim. É com falta, mas é aquela da história. O bolso também, porque você tem o gasto de roupa, entendeu? Alimentação. É igual o caso, a ABB que cede a piscina, né? Sim. A prefeitura dá uma dote, mas tem que melhorar isso, gente. Sim, porque sim. a gente sabe que é caríssimo
um esporte, você está viajando, entendeu? Não vai viajar de ônibus daqui para os Estados Unidos, daqui para o Peru, daqui para a Grécia, então é caro essas coisas. Tem a Claro roupa, que alimentação. ainda está em fase de desenvolver o potencial ainda, né, Matheus? Sim. Então eu acho Ainda que não deveria atingiu o seu melhorar isso ápice. aí. É uma questão de quanto mais haver ajuda. interesse. Olha, eu queria, uma vez eu falei isso aqui no programa, eu queria patrocinar todos os atletas de Cubatão. Todos. No mínimo com 10 mil reais para cada atleta. Só que infelizmente eu não sou milionário. Para mim fazer isso eu teria que ser milionário. Mas vai que um dia Deus queira fazer um teste e me deixe milionário. E eu vou dizer, deixa eu ver se o Barbosa faria isso mesmo. E se eu ficar milionário, multimilionário, por que não ajudar os atletas, né? Estará levando o nome de uma empresa minha, que eu vou abrir, que eu não sou trouxa. Vou abrir uma empresa esportiva, com artigos esportivos. Esses meus atletas vão ter que usar meus artigos e eu vou estar patrocinando os atletas, olha aí. Bom, gente, nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo de Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando aqui o quarto e último bloco, o professor Wilson fará a leitura de alguns e-mails aí mandados pelos nossos telespectadores. Manda, professor Wilson. Pois é, Barbosa. Marta do Jardim Casqueiro está dizendo o seguinte, que ela adorou o programa Luta Livre e que não sabia que Cubatão tinha lutadores de alto gabarito. E sempre via eles pela televisão. E Maria Helena sugere uma matéria sobre o balé. Aqui para a TV Polo, ok? Opa, vamos convidá-la então aí no próximo programa, né? Maria Helena, ela é Maria a bailarina Helena. ou ela está apenas... Não, não ela diz, pode é só sugerindo, mas dá- A gente pode Então convidar vamos convidar Tá uma dando uma professora sugestão. de balé aí, a né? Alessandra Palucci. O Marcos Aurélio também, que não diz de onde que é, está reclamando das condições dos campos de várzea daqui da cidade de Cubatão. Mais um. Falamos tanto hoje sobre futebol de campo, olha... Bom, e outro, primeiramente, para não esquecer, um beijão para a minha sogra, Dona Terezinha, para a minha esposa Preta, Aline, minha filha, minha irmã a Nena e a minha sobrinha a Nani, que já participou do programa Ligado no A Esporte. nutricionista. Ah, um A abraço nutricionista. a Aline e um abraço também a Lana, né? Lana? Nani. Nani, a Nani, é a Aline e a Nani. E a Daniele do Jardim Casqueiro elogia o programa Ligado no Esporte e pede para que as meninas do futsal de Cubatão sejam entrevistadas. Nós trouxemos aqui uma equipe de De futebol futebol. Não, mas na Campo. verdade é de campo e futebol de salão. Nós Elas também também fazem fazem futebol de salão. salão. Mas tanto é que elas se propuseram a vir o outro aqui só para ser uma reportagem exclusiva das meninas. E Sem a olha, presença no do seu próximo Lima. programa estarei trazendo aqui a professora e as meninas do futebol de salão. Eu vou convidá-las essa semana. E a Roberta Alvarenga, o Roberto Alvarenga, manda um abraço a todos os telespectadores e sem esquecer o trio da TV Polo Ligado no Esporte. Obrigado. A Carmen da Vila Nova pede uma melhora no som, pois tem horas que o volume aumenta e abaixa sem intervenção nenhuma do controle remoto. Olha, na verdade, estamos sempre tentando melhorar aqui em nossos estúdios, tanto a questão visual como também a de áudio, né? Então nos desculpe aí que nós estamos em ajustes técnicos. Um dia a gente arruma um patrocinador. Um dia, e quem sabe apareça aí um grande patrocinador que venha nos ajudar E tanta para gente arrumar sugere, esse né? probleminha técnico, né? Porque na verdade aqui quero agradecer aqui a vocês, o Kleb, que é nosso diretor de edição e corte, também diretor de edição e corte, ao seu Oswaldo, né? Ao Ramon, ao Marcelo, são as pessoas aqui que, olha, se prontificam em fazer um trabalho, sabe, árduo e muito técnico e na possibilidade que se tem, né? Então vamos aqui continuar com nossas conversas. Parece que o professor Carlos, professor, acabou os e-mails? Tem mais e-mails? Não, acabou. Acabou os e-mails? Acabou. Professor Carlos, você tem uma pergunta a fazer ao Matheus? Eu queria ver com o Matheus, que como ele é um atleta de alto rendimento, o treinamento é diferenciado, principalmente na parte de altura. Como é que você lida com a altitude para fazer esse treinamento? Então, a gente tem vários jeitos de você fazer um treinamento diferenciado. E um deles é ou ir para os Estados Unidos, que você faz um treinamento totalmente diferente e muito mais psicológico do que metabológico, porque você acaba trabalhando sua cabeça também, de você estar nadando e olhar para o lado e ver um cara nadando do seu lado com uma tatuagem das Olimpíadas. Então você pensa, pô, eu estou treinando com um cara que já foi para as Olimpíadas. E às vezes você ganha dele, às vezes ele ganha de você, então é uma concorrência direta.
E também tem o planejamento em altitude, que ou a gente vai pro México, não, desculpa, para Bolívia ou para Espanha e faz um treinamento em altitude. Mas isso é mais feito antes de competição. Quando você volta, os seus glóbulos pegam bem mais oxigênio, então você acaba ficando menos fadigado na hora de competir. Para de tudo, Matheus? Eu vou supor, você chega numa viagem, atividade física nenhuma ou não? Não, então, a gente faz assim, a gente trabalha em blocos. Então, um bloco é, por exemplo, a potência, que a gente trabalha muito tiros curtos. Outro bloco a gente trabalha mais metragem, muita metragem para ganhar resistência. E quando chega antes de competição, assim, de 1 a 2 semanas, a gente acaba diminuindo. Por exemplo, o treino de 7.000 vai para 3.000, 4.000 no máximo, entendeu? Para poder descansar o corpo, descansar os músculos, para poder dar o seu melhor tempo na competição. A questão é do que o Matheus disse aí sobre a questão do local para se fazer um treinamento de altura. Vamos comprar um balão, né? E joga ele lá para fora da atmosfera lá, e depois puxa o cara para baixo. Vai fazer com que aumente as quantidades de glóbulos vermelhos, né? Que aí, logicamente, vai ter uma maior oxigenação em todas as extremidades musculares do corpo. E a respeito Leva a piscina também, da questão psicológica que ele falou aí, sobre a questão psicológica de ter um atleta do seu lado com uma tatuagem de Olimpíada, eu já indicava o seguinte: faça 3. Faça das últimas 3 Olimpíadas. Aí quando o cara te olhar, tu tem uma, eu tenho 3. Tô brincando. Mas olha, na minha época que eu participava de campeonatos, na minha modalidade, eu ficava contente quando eu ia disputar com o campeão do ano passado. Porque eu fazia de tudo para ganhar do cara. Por quê? Que eu ia falar assim, ó, te superei, cara. Te superei. Daí... Eu tinha esse pensamento comigo, não, putz, agora porque tu ganha muitas vezes daquele que foi em 10º lugar do ano passado, vai te enriquecer em quê? Então você tem que sempre estar competindo com os melhores, não é verdade? Sim. Porque se você compete com o melhor, o que acontece? O melhor... Você vira o foco. Vira o foco, e não só isso. Quando você está competindo com o melhor, ele é como se fosse aquele, como é que chama? Não é o cãozinho, não é o cãozinho, como é que chama? Ele te puxa, por exemplo, se ele está na velocidade que ele vai, você vai e se empolga e vai. Agora tu pega um cara lento, tu fica assim, cara, não tô nadando, cadê o cara? Aí tu, né, se amolece. Agora você pega um cara rápido, opa, eu tenho que superar o cara, senão acompanhar o cara, né? É o que meu pai disse, ser campeão é fácil, difícil é se manter. Se manter campeão. E também saber que, na verdade, as nossas derrotas, numa verdade, é um ensinamento, né? Aprendizado a mais. É um aprendizado a mais, e é aí que as derrotas que muitas vezes se constrói um grande campeão, né? Sim. E, na verdade, você passa pela sua cabeça as Olimpíadas de 2016, você vai hoje estar com 16, né? 2011, você vai estar com 21 para 22 anos, né? Não, isso daí já Mas passa... tá no auge, né? É, o meu auge, já passa há 2 anos atrás, isso já passa na minha cabeça há muito tempo. Passa, né? Porque, querendo ou não, não é só o sonho de um atleta, também acaba virando objetivo, né? Um objetivo a longo prazo, porque na natação, pelo menos para mim, eu faço objetivos curtos e objetivos a longo prazo. E, por exemplo, pegar o índice do Mundial era um objetivo a longo prazo no começo do ano. Então agora já acaba sendo um objetivo curto. Então as Olimpíadas já é um objetivo a longo prazo. E agora mesmo porque, né, Matheus, no caso, a vida útil, vamos dizer assim, a vida útil do atleta de competição de alto rendimento, né? Sim. Quantos anos mais ou menos, na média? Depende, viu? Depende de cada pessoa. Futebol é 30 anos. Porque... O cara quando tá com 30 anos no futebol já tá velhinho. Né? Não, porque na natação depende, né? Sempre tem um cara que é mais novo que você, que vem com mais gás, mas você às vezes tem mais experiência, sabe nadar mais com a cabeça do que com o músculo. Então, acaba por exemplo, depende muito da pessoa mesmo. Porque, por exemplo, a gente tem a Fabiola Molina, que tem 40 anos e domina as provas de costas. E sendo que tem uma menina de 20 que não consegue ganhar dela, entendeu? Então depende muito da técnica, essa de 40 da força. anos já está competindo ainda? Sim. E 40 anos? Ela ganha tudo. Ela e o marido dela, Diogo Yabe também. Diogo Yabe ele não chega a ganhar porque já tem gente que é mais nova que ele, que tem mais gás. Mas para uma pessoa de 40 anos,
competir com uma de 20 de igual para igual Aí ela já está aplicando a experiência, né? Tudo, né? com certeza. Então, logicamente, a técnica também e o bom condicionamento que ela tem, né? Sim, Já aos seus sim. 40 anos. Mas vamos fazer aqui uma paradinha, Matheus, porque isso tem mais e-mail para ler hoje não? Já leu todos os e-mails? Você tem uma perguntinha? Eu já li todos. A pergunta aqui, o Matheus? Ô, Matheus, o que assim, o teu pensamento, assim, lógico que sempre a gente pensa o positivo, né? Esse índice que você falou que não atingiu, qual o índice que para você atingir para ir para uma Olimpíada agora? Ou não tem esse índice ainda? Não, então, para a Olimpíada você tem um índice. Só que, por exemplo, vai 2 atletas por prova. Então, para mim, eu posso ter esse índice. Mas tem 4 atletas que brigam, tipo, eles brigam pau a pau na prova. Então, por exemplo, são os 4 nadando para 1 minuto de 100 peito. Então é 1:00:54, 1:00:56 e 1:00:64, por exemplo. Então é fração de centésimos para disputar uma vaga de Olimpíada. Então não depende só de você ter o índice, depende de quantos vão. Por exemplo, eu posso fazer o índice essa próxima sexta, mas se 2 fizerem, eu não vou, se o meu tempo for abaixo do meu. E quanto que vai ser para você atingir o índice? Já tem uma data estipulada para ir para as Olimpíadas ou não? Então, para as Olimpíadas, o índice era, para você ir para o Pan-Americano, era até essa competição, esse Maria Lenk, que foi há 3 semanas atrás. Mas para as Olimpíadas eu acho que é até 1 mês ou 2 meses antes das Olimpíadas acontecerem mesmo, quem tiver os 2 melhores Aí tempos. faz a seleção. Sim. E qual o seu tempo, assim, o que está faltando para esse limite, assim, atingir o limite olímpico? Bom, então, Pra você? Depende muito do São treinamento. frações de segundos? Não, no Não, momento não pra é Olimpíada, no não. momento é o Mundial. né? Exatamente, mas só para ter uma noção Para o Mundial da minha categoria ou para a Olimpíada? No caso, para a Olimpíada, para a gente ter um Para a parâmetro. Olimpíada, então, para a Olimpíada eu acabei pegando, esses 2 anos atrás, eu acabei não me entendendo muito com o meu ex-técnico e eu acabei dando uma estacionada nos meus tempos. Mas é questão de 4 segundos. 4 segundos que é muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Não é tanta coisa, É muita porque você ainda coisa, tá mas no não é ritmo muita. de- Sim. Você De falou que não ascensão. se entendeu muito com o técnico, em que sentido? Tipo de treinamento ou... Sim, eu não me dei bem muito com o treinamento, gosto dele muito como pessoa, mas como treinador, assim, acho que os treinos não foram muito pra mim. Não sei, talvez porque antes dele eu tenha pego o Joel e o Joel trabalhava muito mais com psicológico do que com treino. Então, acho que, não sei, eu não consegui me entender muito bem. Eu também conheço alguns professores que durante a aula são diferentes de Sim, como eles são sim. fora da aula. É que cada professor, na verdade, tem a sua metodologia. Exatamente. Né? Tem a sua maneira de ensinar. Então, o Matheus, ele seguiu uma linha de uma metodologia com um professor. Então, muitas vezes, vai para outro professor, outro técnico, e muda a metodologia. Então, tem essa diferença mesmo, porque eu não vou dizer que atrapalha, mas ele sente essa diferença Claro. de treinamento. Ele fala assim, poxa, era assim, e vem para essa. Então, ele fica naquela meio perdido. E até se adequar, se adaptar àquela nova forma de treinamento, demora muito. E aí o atleta começa até a perder índice, né? E ir piorando psicologicamente, vamos dizer assim. Acontece muito isso. Então, por isso que é difícil mudar de técnico, é igual o futebol, né? Futebol, hoje muda de técnico toda hora aí e se dá bem, né? Sem dizer que você tem 2 anos por categoria, assim, normalmente a cada 2 anos troca o técnico. Então, em um ano é o ano para você se acostumar e no outro você acaba já indo embora, então não acaba rendendo muito. Olha, Matheus, nosso tempo aí já está estourando. Fico feliz pelas suas novas conquistas. E eu quero que você retorne aqui muitas e muitas vezes Pode com deixar. novas conquistas. E como E eu com- torço muito por E com você. boas notícias de que o Adote aumentou. O Adote aí, olha, Tomara. empresários, Exatamente. escolas, Com né? patrocínio Prefeitura, novo, né? vamos melhorar aí, né? Tá levando o nome da nossa cidade. Com patrocínio. Então eu digo meus também. parabéns já de antemão a você, a sua família, a sua mamãe nutricionista, seu papai, segurança e motorista também seu, né? Eu queria que você fizesse as considerações finais ao programa, Matheus. Bom, eu queria agradecer vocês aqui do Ligado no Esporte, da TV Polo também por deixar eu mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui, essas 2 vezes que eu vim, queria agradecer mesmo. E agradecer meus patrocinadores, Cobra d'Água, a BB de Santos, a Target e a Prefeitura que vem me dando uma dote. E
Queria agradecer meus pais também, a minha família que sempre me apoiam, vão em competições comigo, meu pai que faz de tudo para conseguir me pagar a viagem, que às vezes é difícil, mas que faz de tudo para conseguir, coração, a minha né? mãe que me leva para cima e para baixo, meu técnico, acho que é isso mesmo, que cada um que vai dando um pouquinho a gente consegue fazer um grande... Um grande trabalho. Olha, tá de parabéns a Obrigado. você, aos seus pais, ao técnico, né? E desejo a você novas conquistas. Espero que você retorne rapidamente aqui para mostrar as novas conquistas Pode deixar. que conseguiu, levando o nome da nossa cidade, né? E assim, chegamos mais ao término de um programa. Queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E você, sempre nos assistindo, nos mande seus e-mails, criticando, elogiando, né? E dando a sua opinião. Espero você no próximo programa, ok? Até mais. Fique ligado.